Eu falo que o Brasil está diante de um novo milagre econômico e o Daniel Fraga fala que o Brasil está indo para o buraco, está se endividando. Então eu vou fazer um vídeo analisando essas duas diferenças nossas. Bom, olha só, dívida interna dispara no governo Lula. Então ele analisa a dívida pelo aspecto nominal e fala que está crescendo assustadoramente. Ele se baseia no Rodrigo Constantino, que é o mentor dele. Então vamos lá, o governo está plantando as sementes de uma crise futura. O governo está plantando uma bomba relógio. Emissão descontrolada de moeda. Dívida do setor público é insustentável. O governo tem déficits nominais crescentes. Mas o que nos diz o FMI? Não vamos analisar nem pelo meu lado, nem pelo Daniel Fraga. Vamos ver o que o FMI fala. Olha lá o que fala o FMI. Os déficits permanecem elevados e a média geral da dívida pública das economias avançadas, estima-se, deve chegar aos 100% do produto interno bruto pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Além disso, as necessidades de financiamento devem atingir níveis recordes. Então, gente, existe problema? Existe, mas nas economias avançadas, Estados Unidos, Europa e Japão, os países emergentes estão muito bem. É o contrário do que o Daniel Fraga e o Rodrigo Constantino falam. Olha aqui os números, gente. A gente não tem que ir pelas palavras, tem que ir pelos números. Então, vocês vejam, as economias avançadas, elas têm um déficit fiscal. Então, olha só, diminuiu aqui, ó, mas voltou a crescer com a crise de 2008. Começou a crescer assustadoramente. Está crescendo muito. E para poder trazer esse trem para baixo aqui, ó, a previsão é que volte a diminuir. Mas para poder diminuir o déficit fiscal, eles têm que provocar recessão. Então, essa aqui é a crise dos países ricos. Enquanto que as economias emergentes, elas tiveram que crescer muito menos para poder evitar a crise. Mas o principal não é o déficit fiscal. O problema principal é o acumulado, é a dívida pública acumulada. Aqui que está o gráfico da dívida pública. Então vocês pegam aqui, ó, as economias avançadas, tá? Olha só, o G7 aqui está mais completo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os países ricos eles tiveram um grande boom. Com isso, eles conseguiram diminuir a dívida líquida do setor público. Acho que aqui está a dívida bruta, tá? Mas isso não faz muita diferença, não. Aí depois de 1970, do primeiro choque do petróleo, voltou a crescer a dívida bruta. E o problema é que está crescendo, é uma crise de longo prazo. Eles estão numa crise terminal, não é uma coisa passageira. E vai continuar crescendo pelo jeito. O mundo como um todo está estabilizado a dívida e os países emergentes, gente, que aqui é o grande segredo, as dívidas líquidas, as dívidas dos governos estão caindo. Então, olha só, essa que é a grande diferença da realidade para o que o Daniel Fraga e o Rodrigo Constantino falam. Eu vou dar mais detalhes para vocês. Então, olha só, vamos analisar o déficit público dos Estados Unidos e do Brasil. O déficit público do Brasil e dos Estados Unidos, eles estavam praticamente o mesmo até 2007. Só que em 2008 veio a crise e os Estados Unidos ampliaram drasticamente o déficit público deles. Então, vocês vejam que foi a 12,7% em 2009. Então, isso aqui não pode, isso aqui é muito. Você ter um déficit público de 3%, 4%, o melhor seria em torno de 2% que dá para a dívida cair. Se o PIB cresce mais que 2%, a dívida cai. Esse que é o segredo, tá? Se você tem um déficit de 5%, você tem que crescer 5% no PIB para poder não diminuir nem aumentar. Mas o do Brasil, com 2% de déficit, está caindo a dívida líquida do setor público. Mas os Estados Unidos, ó, eles estão com déficit alto ainda agora para 2011. O FMI quer que ele traga esse déficit para baixo. E isso aqui, gente, é provocar recessão. Isso aqui é complicado. Você diminuir déficit público é complicadíssimo. Então, os Estados Unidos e os países ricos como um todo vão ter grandes crises pela frente. Eu trouxe o gráfico aqui para vocês, ó, da dívida líquida do setor público brasileiro, que está caindo desde 2003, tá? Mas aonde que existem crises previstas? Aqui tem na Venezuela, tá vendo? E aqui nos PIGs, ó. Eu vou evidenciar isso aqui para vocês. Os Estados Unidos não está previsto crise aqui, mas eu prevejo que vai ter crise nos Estados Unidos, porque eles vão ter que diminuir o déficit comercial e o déficit público deles. Então, aonde que está concentrada a crise? A crise está concentrada nos PIGs, ó. Portugal, Irlanda, Grécia, Itália, PIGs.
e a Espanha. Então, os PIGs é que estão em crise, mas vocês vejam também que a França, tá vendo? Inglaterra, Reino Unido aqui, essa faixa aqui inteira, eu acho que aqui é que vai pipocar a próxima crise mundial. Os Estados Unidos vai ter crise, mas principalmente aqui nos PIGs. Falou, moçada?